Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 31, Vinde a mim. 18.27. O instrumento da ação, a pessoa que a realiza, é chamada rajásico, quando cultiva intensamente o apego aos frutos e a esperança de colhê-los, quando é cheio de cobiça, motivações impuras e determinação insensata, mostrando-se jubiloso ou deprimido em face do sucesso ou do fracasso. Mesmo à luz daquilo que as pessoas desejam para si mesmas, quem festeja ruidosamente a vitória ou lamenta desesperadamente a derrota, priva-se da energia pura necessária ao êxito de qualquer empreendimento. Ânsia de ganho, apego, desejo, motivações egoístas, indiferença aos sentimentos alheios, tudo isso, juntamente com uma reação intempestiva ao que acontece, são grandes obstáculos à realização correta ou à conquista de qualquer coisa na vida, seja ela valiosa ou trivial. 18.28. A ação tamásica é vacilante, exibicionista, obstinada, inescrupulosa, desonesta, frequentemente motivada pela malícia, a preguiça e a procrastinação. É tempo perdido ensinar as pessoas tamásicas como curar-se de tamas. Elas não acham errado ser como são. Quando fingem aceitar conselhos, é só por livrar-se de um chato. Pode contar com isso. Essas pessoas irão trair você ou deixá-lo em situação crítica na primeira oportunidade. Tratá-las com paciência e perdoá-las só será bom para você próprio, para confirmar seu desapego aos frutos daquilo que também elas andam fazendo. Mas saiba sempre, pelos indícios acima, que Tamas está agindo na natureza dessas pessoas. Não se deve confiar nelas, e se por espírito caritativo você consentir trabalhar a seu lado, não se esqueça nunca de suas tendências perigosas. Jamais, por exemplo, peça que elas depositem para você um dinheiro no banco. 18.29. Ó conquistador da riqueza, Dhananjaya Arjuna, agora explicarei em minúcia as 3 divisões dos gunas em sua relação com a capacidade humana de compreender e ser forte. 18.30. Ó Partha Arjuna, é sátvico o intelecto que percebe a natureza da reta ação e sabe abster-se até mesmo dela, mesmo que reta, que não ignora o que deve ou não deve ser feito, que nota a diferença entre o que deve ser temido por ser errado e o que deve ser aceito sem receios por ser correto e direito, e entre a servidão e o caminho para a liberdade. Essa estrofe profere seu ensinamento com clareza e o faz muito bem. Mal exige algum comentário, exceto talvez para assinalar que as palavras de Krishna podem ocasionalmente provocar o medo, quando, por exemplo, a ação em vista induz a pessoa ao erro kármico. 18.31. Ó Partha Arjuna, é influenciado por rajas o intelecto que leva a pessoa a perceber de maneira distorcida o Dharma e o Adharma, ação correta e ação errada, confundindo também a ação devida e indevida. Considere, leitor, a perspectiva de uma guerra entre 2 países. Os tambores da propaganda rufam para alardear a probidade da causa de um deles, qualquer que seja. Mas essa causa, à luz de uma lei mais alta, justifica-se ou não? A influência rajásica se atiça e tudo faz induzir o povo a lutar, repisando lemas grandiloquentes que proclamam a justiça de sua altitude. As pessoas sátficas, porém, devem recolher seus sentimentos para o interior de seu centro de intuição serena e ali perguntar a Deus: essa causa é justa? Agirei melhor apoiando-a ou evitando me envolver com ela? Às vezes, como sucedeu na guerra de Kurukshetra, e aconteceria se nosso país fosse invadido por forças X, a causa pode ser considerada justa e defensável, outras vezes, porém, não é karmicamente justificável. Nesse caso, andaríamos bem em objetar em apelar para a consciência? Ou, estando por demais complicada a ética da situação, deveríamos mostrar nossa lealdade à pátria, aceitando um posto nas Forças Armadas? Essas são questões de consciência ao nível da consciência, é que precisam ser resolvidas pela pessoa sensata. Aos olhos das pessoas rajásicas, porém, ou pelo menos da grande maioria delas, a decisão é muito simples. Vamos à guerra, não importa como. A atividade para o rajásico é sua própria recompensa. 18.32. Ó Partha Arjuna, é tamásico o intelecto que, envolto na ignorância, pensa que o errado é certo e julga tudo, não apenas o Dharma e o Adharma, de maneira distorcida. As pessoas tamásicas, quando têm inteligência, recorrem a todos os artifícios racionais ao seu alcance para justificar conclusões obviamente falsas. Dirão, e têm dito, como é notório: bem, vou depenar este carro que deixaram aberto.
Será uma boa lição para o dono. Da próxima vez não se esquecerá de trancá-lo para impedir que gatunos como eu o roubem. Marcharão com zelo farisaico em apoio de ditaduras, vendo os que pensam diferentemente como inimigos do povo. 18.33. Em matéria de firmeza, a robustez sátvica depende de fortalecer a mente graças à meditação yógica, mantendo a energia do corpo e dos sentidos sob o controle de pranayama. A robustez sátvica não depende da determinação cega e sim da concentração no eu. A respiração e a energia do corpo deverão permanecer serenas, regulando-se o fluxo de prana e apana na espinha. 18.34. A robustez rajásica manifesta-se pelo apego constante ao dever, aos objetos de desejo ou às posses, e pela exigência em proveito próprio dos frutos de cada esforço despendido. Esse apego constante produz tensão, ansiedade e incerteza em tudo que se faz sob a influência de rajas. As pessoas sob essa influência vivem reclamando em altos brados seus direitos. Mostram-se não raro obsessivas quanto à possibilidade de serem roubadas ou ludibriadas. E mesmo quando alimentam um desejo honesto, permitem-se ficar a tal ponto sob seu domínio que não vem outra causa mais urgente no mundo. 18.35. A robustez tamásica ou aparta Arjuna manifesta-se como o vício do sono, os medos obsessivos, as depressões, o abandono ao desespero, a arrogância sem limites. O temperamento tamásico tende, em outras palavras, para os extremos, a ponto de a razão ser posta inteiramente de lado, incapaz de ver além do horizonte de sua realidade atual. Qualquer que seja ela, a pessoa tamásica, quando sofre, não consegue imaginar-se de novo serena em relação ao problema. Se faz algo bem feito ou é elogiada por isso, ainda que sem o merecer, gaba-se absurdamente de sua proficiência. Se tem um medo qualquer, não fala sobre outra coisa dias a fio. 18.36. Ouve agora de mim, ó flor dos baratas, Arjuna, quais são os 3 tipos de felicidade, acima da qual só existe a bem-aventurança suprema, resultado da concentração mental constante por meio da meditação. Só na bem-aventurança o homem depara com o fim do sofrimento. É bem apropriado que Krishna comece sua discussão dos 2 tipos de felicidade existentes sob a influência dos 3 gunas, referindo-se à bem-aventurança que as transcende a todas. Toda felicidade humana é relativa. Só na bem-aventurança absoluta atingimos o termo de nossos sofrimentos. 18.37. A felicidade humana, que chamamos sátvica, é alcançada por meio do que parece a princípio veneno, mas depois é como a néctar e leva à percepção nítida do eu. É mais difícil subir do que descer uma montanha. A virtude, no princípio, não é nada fácil de praticar e pode, como o veneno, ter um gosto ruim. Após certo tempo, contudo, torna-se mais acessível e toma o sabor do néctar. Há uma consciência superior, um certo magnetismo que puxa a alma para cima, quase sem esforço. Depois que se atingiu determinado ponto de sadhana, há um provérbio que vem aqui a calhar. Quando pedimos a Deus que nos estenda a mão, Ele nos estende as duas. 18.38. É rajásica a felicidade que brota do contato dos sentidos com seus objetos. Ela parece néctar a princípio, mas no fim toma gosto de veneno. Os prazeres dos sentidos no começo podem parecer doces como o néctar, mas tão logo os consideramos a fonte de nossa satisfação, tornam-se amargos e acabam por envenenar nossa felicidade. Comida boa é agradável, mas se lhe atribuirmos a causa de nosso gozo, comeremos demais e ficaremos pesados, flácidos, sujeitos a doenças. O vinho encanta o paladar, mas se também a ele atribuirmos a causa do nosso gozo, beberemos em excesso e nos tornaremos alcoólatras. O mesmo pode ser dito de tudo o que apreciamos por meio dos sentidos, sexo, drogas, etc. O exagero sempre desanda em tédio, desgosto e às vezes tragédia. 18.39. É dita tamásica a felicidade esquiva que começa e termina pelo estupor desiludido da preguiça, da embriaguez ou do desleixo. A opção de viver nas trevas da mente vem do mau karma, reforçado pelas más companhias. Há também um motivo muito conhecido, proviemos de níveis de consciência grosseiros, como os dos animais inferiores. Essa lembrança subconsciente permanece conosco, exercendo a atração da preguiça, uma alternativa confortável, parece-nos a subida longa e difícil da montanha que conduz à perfeição.
Tendo eternamente diante de si a escolha entre esforço e abandono, não surpreende que muitos gritem: não me encham a paciência, deixem-me dormir sossegado. Essa tendência tamásica, muito acentuada em certas pessoas, existe ao menos de maneira latente em todas. Tem seu próprio magnetismo enraizado na saudade de hábitos antigos, subconscientes. Tudo na natureza manifesta uma mescla dos 3 gunas. Observe sua mente e notará ali certa relutância em fazer o que sabe que precisa ser feito. É a influência do tamoguna, da qual se pode dizer: dê-lhe um dedo e ela logo quererá a mão. 18.40. Não há ninguém no mundo material ou no universo material que, entre os deuses dos céus astrais, que esteja livre das 3 qualidades ou gunas nascidas de Prakriti, natureza cósmica, manifestação de Deus. Como dizia meu guru, o tecido da criação é mantido unidos pelos fios das 3 gunas. Até os santos manifestam tamoguna, tamas, embora em grau quase imperceptível, relativamente falando, e manifestam-no pelo fato de dormirem ou descansarem. Mesmo pessoas tamásicas ou muito perversas exibem a qualidade sátvica em pequeno grau, quando fazem algum bem a uma pessoa. Meu guru contou certa feita a história de uma mulher má que roubou uma cenoura, mordeu-a, achou nela um verme e deu-a cuidadosamente a uma criança pobre que ali passava. Chegando ao inferno após a morte, aquela boa ação foi lembrada como seu único mérito relativo. 18.41. Ó vencedor de inimigos Arjuna, os deveres dos Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas e também Shudras dependem das gunas que predominam em suas naturezas. Krishna coloca os Shudras à parte dizendo, e também, porque eles não costumam, por sua mentalidade, levar o conceito de dever a sério. Para Mahansa Yogananda sempre dizia que as verdadeiras raças humanas pouco têm a ver com a cor da pele das pessoas, mas tem muito com o grau de sua consciência. A correta divisão das raças deve ser feita verticalmente, não horizontalmente. Elas correspondem a 4 castas naturais. Por exemplo, num congresso de contadores de vários países e continentes, os participantes exibirão uma unanimidade de posturas básicas que não têm com seus próprios vizinhos. Monges de diferentes regiões sentirão uma proximidade que talvez não sintam sequer com seus parentes. Homens de negócios se entendem natural e facilmente, ainda que precisem conversar por meio de intérpretes. Aquilo que as pessoas fazem, e mais ainda o tipo de pessoas que são, congregam-nas em categorias para as quais não existem barreiras de língua, nacionalidade ou cor de pele. Svabhava, a natureza da pessoa, é a palavra que Krishna emprega aqui, revelando claramente que as distinções de casta não dependem da hereditariedade, mas do que a pessoa é em si. Esse assunto já foi amplamente debatido e não precisa ser retomado em pormenor. O próprio Krishna está apenas recapitulando por uma questão de ênfase. E continuaremos aqui o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.